Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 2/7/2021. Vamos dar início à nossa aula? Português, artigo de divulgação científica. Continuação. A matéria vai estar no livro, na página 121. Matemática, agrupar dados de uma pesquisa em tabela. A matéria vai estar no livro, na página 84. História, períodos históricos. A matéria vai estar no livro, nas páginas 18 e 19. Nossa aula de português de hoje vai ser continuação da aula de ontem, artigo de divulgação científica. Um artigo de divulgação científica apresenta geralmente a seguinte estrutura: introdução, que é a apresentação do fenômeno a ser verificado, experimento, que é o procedimentos usados na pesquisa, resultado, as consequências do experimento e conclusão, a afirmação final do que foi observado. 7. No artigo da página 118, numere os parágrafos de acordo com as partes que o compõem. Nós vamos voltar lá no texto da página 118 e vamos numerar os parágrafos. 8. Complete o esquema de acordo com as orientações do professor. De acordo com o que for marcado no texto, os parágrafos, nós vamos copiar aqui no número 8. A introdução. Aí já começou aqui. Investigar. Aí vocês vão voltar lá no texto e vão procurar saber o que é a introdução. E vão dar uma resumidinha aí no que é, né? Depois da introdução, vem o quê? O experimento. O que a gente marcou lá no texto que é o experimento? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma resumidinha. Já tem até o início desses dois para ajudar. Então, esse número 8 vai ser dividido também em introdução, experimento, resultado e conclusão, de acordo com o que você marcou no texto. Compreender informações. Agrupar dados de uma pesquisa em tabela. Número 1. Valmir realizou uma pesquisa com os clientes sobre a preferência de livros. Observe as anotações que ele fez. Então, Valmir fez uma pesquisa sobre os livros, gênero preferido dos livros, e pôs o nome dos clientes, né? E colocou o nome do gênero: quadrinhos, romance, autoajuda e ficção científica. Aí vamos ver o que os clientes, né, gostaram mais. Essas duas páginas aqui são a pesquisa dele. Depois de analisar os dados, Valmir contou a quantidade de pessoas que preferem cada gênero do livro e organizou as informações em uma tabela. Complete-a e depois responda as questões. Então, vocês vão contar quadrinhos. Quantas pessoas gostam de quadrinhos? A gente vai vir aqui e vai contar. 1, 2, 3, 4, 5 clientes gostam de quadrinhos. Então, o gênero quadrinhos, 5. É a quantidade de clientes que gostam. Depois você vai responder. Para saber quantas pessoas preferem cada gênero, é mais fácil consultar as anotações de Valmir ou a tabela? Em que outras situações você acha importante organizar os dados agrupando-os? Períodos históricos. Os períodos históricos são uma convenção estabelecida por historiadores que elegeram marcos temporais de acordo com o que julgavam ser os eventos mais importantes da história. A pré-história. Do surgimento dos antepassados dos seres humanos modernos, cerca de 4 milhões de anos, até aproximadamente 4.000 a.C., período do início dos registros escritos ou da invenção escrita. Antiguidade, de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo até 476, época do enfraquecimento e queda do Império Romano. Do Ocidente, muitos povos se fixaram, desenvolveram a agricultura, o pastoreio, a metalurgia e o comércio. Surgiram grandes civilizações, como a egípcia e a fenícia. Idade Média, do ano 476 ao ano 1453, quando Constantinopla, centro do poder cristão no Oriente, foi tomada por muçulmanos. Período de forte influência da religião cristã. Na Europa, a economia era baseada na agricultura e no servilismo, dos camponeses aos senhores feudais, que eram os donos das terras. Idade Moderna, de 1453 até 1789, ano da Revolução Francesa e do enfraquecimento do regime monárquico na França. Houve uma grande expansão da Europa para diferentes partes do mundo, como Ásia, África e América, em busca de produtos para comercializar. Idade Contemporânea, de 1789 até os dias de hoje. Industrialização na Europa, as manufaturas e fábricas começaram a se expandir e a utilizar novos recursos para aumentar a produção. Grande parte da população começou a deixar o campo para viver nas cidades. Ao mesmo tempo, muitos países europeus estabeleceram novas colônias na Ásia e na África para explorar a matéria-prima do que precisavam na indústria.
Aqui nós temos algumas figuras mostrando a vida em uma caverna na pré-história, litografia colorizada de O. Hauser sobre desenho de Karl Arens nos anos de 1800. Detalhe do entalhe em a lápide de um casal egípcio de cerca de 4.000 anos. Representação de uma propriedade feudal e luminura dos irmãos Limburg, início dos anos 1600. Detalhe de Padre Antônio Vieira convertendo os índios no Brasil, de C. Legrande, ilustração colorida. Interior de fábrica de fios de algodão com crianças e adultos trabalhando, em 1911. Você sabia que as marcações dos períodos históricos foram determinados pelos historiadores nos anos 1900? Ou seja, não foram as pessoas que viveram os eventos históricos que estabeleceram essa periodização. Repare que não existe uma divisão exata e proporcional do tempo histórico, como em um calendário. Essa divisão, marcada por alguns eventos, é, portanto, uma convenção. Isto é, não é algo natural, mas o que os historiadores de determinada época demarcaram para separar um período do outro. 3. Observe as figuras abaixo. Elas são fontes históricas, isto é, vestígios e documentos por meio dos quais é possível estudar os diferentes períodos da história. Associe as fontes à época histórica que elas representam. Número 1, pré-história. Número 2, antiguidade. 3, idade média. 4, idade moderna. E 5, idade contemporânea. Vocês vão observar os desenhos a partir do que a gente já observou nas outras gravuras, das informações do texto, vocês vão numerar se esse desenho é da pré-história, se é da antiguidade, tá? E assim por diante. Nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais!